CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré conosco ao vivo pelo telefone. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Fábio. Bom dia, os ouvintes da CBN. Um prazer estar de novo aí com vocês, falando sobre tecnologia. Hoje vamos falar sobre vírus de Facebook. Quem já não foi, ou várias pessoas foram infectadas com vírus de Facebook, clicando naqueles aplicativos que oferecem fotos, notícias, né, e acabam sendo infectados, ou a sua conta de Facebook sendo infectada. E aí, depois que você, por acaso, clicou e descobriu que foi infectado, o que fazer, né? Qual é a alternativa que você tem? Antigamente você tinha lá os antivírus que você podia tentar usar e passar no seu computador e saber se tinha alguma infecção. Pois essa semana, Fábio, o Facebook fez uma parceria com a Microsoft e com a McAfee, são dois. O Microsoft, fabricante de sistema operacional e aplicativos, e a McAfee, que é um fabricante de antivírus, para oferecer para os usuários do Facebook uma solução, ou seja, uma ferramenta de verificação se o seu perfil está infectado, né? Essa é uma verificação gratuita, né, que você pode fazer entrando numa página do próprio Facebook. Ele tem lá algumas dicas e alguns programas que você baixa no seu computador. E ele faz uma varredura, uma pequena varredura no seu computador para verificar se existe vírus, e se o vírus existir, ele já consegue remover essas infecções. Né? Uhum. O link é bastante grande, não dá para falar aqui no rádio, eu fiz um resumo. Então, para quem quiser entrar nesse link, no goo.gl/x maiúsculo, XPOE maiúsculo. Quem não anotou, daqui a pouquinho vai estar tudo isso lá no portal do CBN Vitória ou lá no gilberto.sudré.com.br para anotar. Mas o interessante é a preocupação do Facebook, né, e já dar uma solução para aquelas pessoas que por acaso foram infectadas com vírus no seu perfil. Os efeitos desse vírus são quais, Gilberto? Alguns vírus, eles vão lá e tentam capturar informações pessoais, nome, endereço, pessoas de contato, amigos. Outros vírus tentam mandar mensagem de seu nome para outras pessoas, por exemplo, né? E aí, para até infectar outros amigos que você tem, inclusive, né? Então, tem assim, vários tipos ou comportamentos diferentes desses vírus. Uhum. No nosso quadro ainda de hoje, temos que tirar dúvidas de quem nos escreve, né, Gilberto? Isso, Fábio. O Abner de Vitória, obrigado, Abner, pela participação, mandou um e-mail para a gente falando assim que ele tem uma rede de 50 computadores, todos têm antivírus, mas mesmo assim ele teve um ataque de vírus na rede. E eles fizeram uma limpeza lá das máquinas, dos servidores, mas volta e meia o vírus volta a aparecer. E ele pergunta o que está acontecendo. Aí, Abner, o que acontece, Abner, é que muitas vezes você faz uma varredura, né, uma limpeza nas máquinas ou nas estações dos servidores, mas a gente esquece dos pendrives e dos HDs externos. E aí as máquinas estão todas limpas, né? Ou seja, foram passados os antivírus, foram removidos os vírus, mas eles continuam existindo nos pendrives. E aí, quando você ou algum usuário, né, pluga um pendrive ou um HD externo que esteja infectado numa máquina, o vírus volta a infectar as máquinas de novo. Então, na hora de fazer uma remoção, é interessante observar, né, todas as mídias que são utilizadas na rede, tanto as estações, quanto os servidores, quanto pendrives e HDs externos também. Uhum. 3223-5911 é o nosso telefone para você participar no nosso quadro CBN Tecnologia, junto com o Gilberto Sudré, tirando todas as dúvidas. Faça como o Abner, que tinha dúvida aí sobre a rede de computadores dele, com 50 máquinas, vírus e outros assuntos também. Nosso telefone, eu repito, 3223-5911 ou o nosso e-mail, o cbnvitoria@redegazeta.com.br. Gilberto Sudré sempre solícito, atendendo as dúvidas dos ouvintes. Inclusive, Gilberto, já que você falou aí de vírus em rede de computador, durante a semana, né, se não me engano foi na segunda-feira, tinha aí um alerta, uma preocupação mundial, né, sobre vírus que iriam desligar várias máquinas ao redor do mundo. Seria até o que chamaram de apocalipse da internet, o que eu praticamente não percebi. Aconteceu alguma coisa, Gilberto? Olha só, Fábio, isso realmente tinha uma grande preocupação no mundo, porque era um vírus que ele fazia com que a navegação internet
ela fosse controlada por algumas máquinas. E o FBI ia desligar essas máquinas que estavam apontando para sites falsos. E aí a grande suspeita, o grande medo era que essas máquinas que estavam infectadas por esse vírus parassem de acessar a internet. Uhum. No Brasil, a expectativa era de um impacto bem pequeno, porque a expectativa era que tivéssemos aqui em torno de 6 mil máquinas infectadas apenas. Então, eram poucas máquinas. Então, realmente, no Brasil teve um impacto pequeno. Nos Estados Unidos, teve um impacto bem maior. Então, a estimativa foi que 350 mil máquinas, mais ou menos, pararam de funcionar por causa desse vírus, mas depois foram recuperadas e tudo voltou a funcionar normalmente. Mas, realmente, no Brasil, o impacto foi quase nenhum em relação a isso. Uhum. Gilberto Sodré conosco, atendendo às dúvidas dos nossos ouvintes, também trazendo os destaques da área de tecnologia. Gilberto, você ainda nos acompanha? Sim, exatamente, Fábio. Inclusive, durante o jornal da CBN, aí, o jornal da CBN, eu recebi aqui uma pergunta do Josimar, através do Twitter, perguntando se eu poderia falar sobre os perigos dos Androids e como eles estão, assim, as ameaças que os aparelhos têm os Androids, né? E como se proteger. Então, Josimar, obrigado aí pela participação. E na semana que vem a gente já está aí uma data, um assunto já confirmado aí, a gente fala sobre as ameaças dos aparelhos de uso, né, que usam o Android e como se proteger disso. Uhum. Né? Como você falou de vírus hoje, Gilberto, o Paulo Santana, de Vila Velha, que está nos acompanhando, ele ligou no 3223-5911 e falou, né, sobre o seu comentário, que os vírus podem voltar para a máquina através de pendrive, HD externo. Então, o Paulo Santana gostaria de saber como retirar esses vírus do pendrive do HD externo. Então, você usa o mesmo tipo de antivírus, Paulo. Você pluga lá o pendrive, o HD externo na máquina, e usa um antivírus instalado no seu computador para poder fazer a varredura, para poder localizar e remover os vírus do pendrive e também do HD externo, na mesma situação. O pendrive tem que estar plugado lá no computador e você usa o próprio antivírus para isso. Uhum. Sobre o mesmo assunto, o Clenaldo, que nos acompanha, ele mandou um e-mail para o cbnvitoria@redegazeta.com.br e ele diz, Gilberto, que o e-mail dele foi infectado, só que ele não registrou maiores problemas. Então ele questiona se a troca de senha do e-mail também é uma alternativa para resolver esse problema. O Clenaldo é de Ilha de Santa Maria, aqui de Vitória. Também Clenaldo. Obrigado pela participação também. Você notando algum comportamento diferente na sua conta de e-mail, uma das primeiras atitudes que você tem que fazer realmente é a troca da senha e a verificação da sua máquina onde você está usando para acessar o e-mail, se ela também está infectada. Então, troca a senha e verifica se a máquina tem alguma infecção, algum vírus instalado nela. Uhum. Preocupação com vírus cada vez maior, Gilberto. O Walter de Vila Velha nos acompanhando e também ligou aqui para a Rádio CBN, o 3223-5911, e ele te pergunta sobre toda vez que colocar o pendrive no computador, é melhor sempre fazer a varredura com o antivírus nesse pendrive? Na verdade, exatamente. Você colocando o pendrive no computador, é interessante que você faça a varredura, inclusive alguns antivírus já fazem isso automaticamente, ou seja, alguns antivírus que você instala no computador, ao você plugar o pendrive, ele já automaticamente detecta que foi inserido um pendrive na máquina e já faz uma varredura automática tentando localizar algum vírus nesse dispositivo. Uhum. Ainda com a participação do telefone, Gilberto Sodré, o Francisco da Serra já saiu da parte dos vírus. Aí ele pergunta a você sobre o que ele deve fazer, porque ele comprou um aparelho de wireless para colocar na casa dele, só que a internet dele em casa é compartilhada. Então ele pergunta se ele consegue fazer esse compartilhamento dentro da casa dele sem abrir para outras pessoas. O que ele tem que fazer? É ter uma linha só dele, então? Ele pode colocar esse aparelho de wireless, né, na máquina, na rede dele, e escolher uma senha que só ele saiba. Se ele escolher uma senha, né, de criptografia, uma configuração que ele faz na rede sem fio, ao ter acesso à rede sem fio, ele precisa informar de uma senha. Se só ele souber dessa senha, só ele vai ter acesso à internet dele e os vizinhos não vão ter como usar a internet que foi instalada na casa dele. Então, o segredo aí é a escolha de uma senha que só ele ou só as máquinas que vão ter acesso a essa rede sem fio tenham conhecimento.
Uhum. Senha com letra, número, letra maiúscula, Exatamente. minúscula, né? Quanto mais complexa for a senha, mais difícil dela ser descoberta, né? Então, o ideal é que seja uma senha alfanumérica, com letras maiúsculas e minúsculas, né? Tem até, se possível, até alguns símbolos, né? Um traço, ou exclamação, alguma coisa para realmente ficar uma senha bastante difícil de ser identificada. Uhum. Antes da gente ir para os seus destaques, então, Gilberto, o Adenilton também ligou da Serra e ele pergunta se mídias como CD e DVD, essas mídias também podem armazenar vírus e infectar computadores. É uma boa pergunta, Denilton. A mídia em si, ela não é infectada pelo vírus, mas os programas que você pode guardar ou que estão gravados no CD ou DVD podem conter vírus. Então, ou seja, a mídia em si, ela não tem um vírus instalado nela, mas o programa que por acaso foi gravado no CD, ao ser executado, ao ser copiado para dentro do seu computador, pode sim infectar o seu computador. Uhum. Então, os destaques agora, Gilberto, quais são os fatos da semana? Muito bem, Fábio. Falando aí em vírus, né, que é um assunto que está recorrente aí, muitas pessoas com muitas dúvidas, essa semana a gente teve uma má notícia, viu? Surgiu no mercado um vírus que agora infecta não só máquinas Windows, mas máquinas Linux e Mac também, e Macintosh. Então, é um vírus multiplataforma, ou seja, o mesmo vírus ele consegue infectar várias máquinas de vários sistemas diferentes. Então, os usuários têm que estar cada vez mais atentos a isso e qualquer tipo de solicitação, de permissão de execução, você entrou num site, o site quer instalar alguma coisa na sua máquina, quer pedir autorização a instalar alguma coisa na sua máquina, verifique se esse site é confiável, se você sabe exatamente o que ele está pedindo. Se você tem dúvidas em relação a isso, negue e não deixe que o site instale, porque exatamente esse tipo de vírus novo, que infecta vários tipos de máquinas diferentes, usa esse mecanismo. Você acessa o site e o próprio site instala no seu computador um vírus, né, que vai coletar os seus dados, que vai roubar informações que estão no seu computador. Né? Uhum. Bom, uma outra notícia dessa semana foi que foi aprovada pela presidenta Dilma, né, foi sancionada pela presidenta Dilma, uma lei que agora dá validade jurídica aos documentos assinados digitalmente, né, então os digitalizados e assinados digitalmente. Então, a partir de agora, né, já tem previsão na lei que os documentos digitalizados e assinados digitalmente tenham validade jurídica. Eu posso, inclusive, em algumas situações, até não depender mais dos cartórios da vida real, dos cartórios normais. Então, isso foi um avanço, né, vai, inclusive, economizar muito para quem precisa de assinar documentos em relação a isso. Foi uma boa questão. E ainda nesse caminho, o comitê gestor que administra a questão de certificação no Brasil aumentou a validade dos certificados digitais, que é o que você usa para assinar os documentos. Então, os certificados digitais antigamente tinham validade de 1 a 3 anos e agora passaram a ter validade de até 5 anos. Então, tudo aí andando, né, ou seja, facilitando a vida do usuário para ter uma facilidade de assinar digitalmente seus documentos. Aí, quando ele for mandar, por exemplo, sua declaração de imposto de renda, ele já pode usar a assinatura digital, inclusive para receber mais rapidamente a sua restituição. Os documentos enviados, de imposto de renda enviados assinados digitalmente, eles já têm, inclusive, uma restituição prioritária em relação aos outros que não fizeram isso. Então, interessante como é que o próprio governo começa agora a incentivar o uso da assinatura digital e o uso dos certificados digitais, que estão, inclusive, baixando de preço por causa desse volume de venda que eles estão enfrentando agora. Uhum. Gilberto, já que o nosso assunto hoje foi dominante, né, a questão dos vírus, para a gente encerrar, chegou outra questão enquanto você falava os seus destaques da semana. O Hermano, que nos acompanha da Serra, ele pergunta se tem como proteger o pendrive com um antivírus. O que você pode fazer, em algumas situações, é instalar, tem alguns antivírus que se instalam no próprio pendrive, então é uma alternativa, né? Ou você proteger o pendrive contra a gravação. E aí alguns pendrives têm essa característica. Então você, colocando o pendrive no seu computador, o vírus não consegue ser instalado ou se instalar no pendrive. Também é uma outra alternativa para proteger, né? Dar uma proteção um pouco maior ao pendrive em relação a isso. Mas em todas as situações, Fábio, é importante lembrar que nenhum antivírus é 100% seguro. Então, o mais importante é bom senso na hora de usar os aplicativos, não usar aplicativos pirata e cuidado com os sites que você navega.
porque uma grande fonte de infecção de vírus hoje é a navegação na internet em páginas suspeitas, ou páginas que não são confiáveis. Ok. Gilberto Sodré, eu agradeço muito a sua participação hoje conosco aqui no programa CBN Vitória, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes e as nossas próprias, né? Eu que agradeço, Fábio, um grande abraço a você, os nossos ouvintes, muito obrigado pela grande participação, tivemos muitas ligações, e-mails, tweets aqui, né? Na semana que vem voltamos, vou responder a pergunta do Josimar aí, que me fez sobre o Android, as ameaças e como se proteger, né? E desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima sexta-feira. A nossa ouvinte Patrícia também ligou, o telefone é 3223-5911 e a dúvida dela também é sobre Android, Gilberto, mas a gente deixa então para a semana que vem para fazer o pacotão, né? Legal. Lembrando que tudo que a gente conversou aqui agora, quem não pôde anotar, quem quiser ouvir, né, o que a gente conversou, daqui a pouquinho vai estar lá no portal da CBN Vitória, né, no www.cbnvitória.com.br ou no gilberto.sudré.com.br. Ok, Gilberto, bom fim de semana. Para você também, Fábio, um grande abraço a vocês, nosso ouvinte.